Enquanto, ó Salvador, teu livro eu ler, meus olhos vêm abrir, pois quero ver da mera letra além a ti, Senhor. Eu venho a ti, Jesus, meu Redentor. À beira-mar, Jesus, partiste o pão, satisfazendo ali a multidão. Davi do pão és tu, vem, pois assim satisfazer, Senhor, a mim, a mim. Em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar. Mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Bom dia, na paz do Senhor Jesus. Aqui estamos para iniciar a nossa escola. Você que está conosco é bem-vindo. Louvado seja o nome do Senhor, amém. Vamos ver aqui se já podemos ver se já está dando para focalizar aí pelo celular de vocês. Eu aqui não estou conseguindo ainda entrar para ver se já tem alguém comigo. Dê o seu sinal, porque eu estou procurando ainda aqui para ver se acho para darmos início à nossa escola, amém? Vamos ver aqui. Ainda não tenho aqui a minha aula, eu não estou conseguindo focalizar aqui pelo meu celular para o retorno, amém, queridos? Então deixa eu fazer essa tentativa mais uma vez. Parece que o celular não está me respondendo aqui. Mas se alguém já está comigo, dê o sinal. Eu quero saber se tem som, se o audiovisual está bom.
Deixa eu chamar aqui. Vamos ver. Vamos ver aqui se aparece para eu poder acompanhar de perto. Não estou conseguindo não. Mas vamos lá. Não é se tiver alguém comigo aí para me dizer como está a imagem, como está o som. Amém? Pode dar o seu sinal aí para nós iniciarmos. Eu estou com outro celular aqui para ver se eu consigo localizar, não é, a nossa aula de hoje. Mas o meu celular não está captando ainda. Aí eu fico aqui na expectativa para iniciar a aula, mas não tenho retorno. Estou sem retorno aqui. Aí se alguém aí puder me dar já a nota, se está dando para assistir aí. Aqui no meu celular eu não estou conseguindo. Eu já entro assim uns minutinhos antes, né? Para ver se consigo, mas não estou conseguindo. Vamos ver. Vamos ver se eu consigo agora. Está aqui. Não consigo não. Não consigo, aqui não consigo. E eu não tenho assim de vocês nenhuma resposta também, né? Para saber se há um audiovisual aí para assistir comigo, me dar a posição. Outro dia eu fiz uma aula, quando terminei estava sem som. Tive que abrir outra aula, não é? Bom, agora já está dando para ver aqui, graças a Deus. Amém. Então vamos lá, né? Vamos iniciar nossa aula com uma oração. Louvado seja o nome do Senhor. Quero dar boas-vindas, você que vai estar assistindo esta aula. Estamos fazendo uma preleção, estudo sobre justificação pela fé. Amém? Mas vamos iniciar com uma oração, pedindo ao nosso Deus abençoar você que já está comigo. Geralmente nosso povo começa às 9 horas, ainda faltam 2 minutos, e eu exatamente quis fazer toda essa parte aí, para que nós pudéssemos saber sobre a questão de som, né? Eu estou vendo que o som está bom, graças a Deus, né? Então está ótimo assim. Então vamos orar para iniciarmos já a nossa aula. Eu vou dar as boas-vindas a todos que vão estar comigo, que já estão também. Deus abençoe. Um ótimo domingo. Hoje é dia do Senhor, é o primeiro domingo. As igrejas do Ministério de São Miguel Paulista todas estão ministrando Santa Ceia. Algumas ministram pela manhã, como o nosso Parque Paulistano, outras à noite, como a nossa sede, não é? E outras unidades. Mas hoje é o dia consagrado, sentarmos à mesa com o Senhor e ministrarmos a Santa Ceia. Amém? Vamos orar, pedir as bênçãos do Senhor por este momento. Que Deus abençoe você que vai participar. Outros que estarão assistindo depois através dos grupos também. Deus abençoe. Amém? Vamos orar. Pai Celeste, quero te agradecer a noite de paz que nos concedestes. Ainda, Pai, alegrando com um grande culto, o Congresso dos Varões ali no Jardim Míria ontem, quando tivemos uma mensagem poderosa, que o Senhor continue abençoando a tua igreja no Jardim Míria, como em todas as unidades do Ministério da Igreja de São Miguel Paulista, Pai. Estamos nos preparando para a nossa Assembleia Geral, que vai estar acontecendo no dia 18, 19 e concluindo no dia 20, ali no Sítio Canaã. Peço abençoar grandemente os organizadores, nosso presidente, pastor Ademir Chave, pastor Antônio José Calheiros, e toda aquela programação, Pai, que ela seja dirigida pelo Teu Santo Espírito, e que possamos todos nós estarmos preparados para passar esses 3 dias na Tua presença. Ó Senhor, abençoa grandemente. Agora quero te pedir por essa escola, Pai, que estamos iniciando, que o Senhor esteja conosco nessa ministração. Capacita-me, Pai, para essa explanação,
prepara o teu povo como aquela boa terra que vai receber a boa semente, Pai, para serem grandemente abençoados pelo Senhor. Pai Santo, assim eu oro, assim eu entrego nas tuas mãos. Também o nosso caderno de oração, Pai, com todos os pedidos que estão ali colocados, como pedidos e orações que temos feito por aqueles irmãos que estão acamados, que estão impedidos de estarem na tua casa te adorando, Pai, e que essas lives, tanto da escola como do culto da noite, sejam benéficas, sejam abençoadoras para todos eles, Pai. Agora quero te pedir também pelo clamor do meio-dia, o clamor das 18 horas e toda a nossa programação, Pai, que o teu Santo Espírito tome os teus servos, teus ungidos, aqueles que vão estar sendo os canais de bênçãos para o teu povo. Eu oro assim, Pai, entrego nas tuas mãos, já agradecido. Capacita-nos para essa ministração e abençoa, Pai, que essa transmissão possa ser feita sob tua orientação, graça e providência, Pai. Assim eu oro com ação de graças, em nome de Jesus, para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a todos. Nós estamos aqui, já estamos aí com a Michele Jimenez. Deus te abençoe, querida, muito bem-vinda. Deus abençoe você e todos que estão conosco nessa escola. Amém, queridos? Nós já vamos chamar o nosso louvor de abertura, 545 do Cantor Cristão. Amém? Vamos adorar o Senhor com este louvor. Amém? 545 do Cantor Cristão. Vamos adorar o Senhor. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Pastor Wesley, meu companheiro, firme aí. Vamos lá. Vamos, jovens alunos, escola, a palavra de Deus estudar, boas novas ouvirmos de Cristo, e favores graves alcançar. Oh, vem, 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 sim, vem de escola comigo, ouvir boas novas do céu. Coisas ali aprendemos da bendita palavra de Deus. E vamos, jovens alunos, à escola, pois queremos louvar ao Senhor, seus conselhos ouvir com respeito, que se ensinam ali com amor. Vem, 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 sim, vem na escola comigo, ouvir boas novas dos céus, boas coisas ali aprendemos da bendita palavra de Deus. Ó Jesus, ser presente na escola, inspirando estudo aqui feito, muito fruto possamos colher. Oh, vem, 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 sim, vem na escola comigo. Boas coisas ali aprendemos. Amém, amados? Louvado seja o nome do Senhor. Aqui estamos com a nossa escola, amém? Tratando deste assunto empolgante, que é a justificação pela fé, amém? Quando nós estudamos sobre justificação, tornar uma pessoa justa, imagine como, não é? Nascemos, como disse Davi, em pecado e iniquidade, eu fui formado e nasci. Não teria como o homem se tornar justo pelos seus esforços, não teria. Jó disse lá no capítulo 9, ele diz, como poderá o homem ser justo diante de Deus? Não havia nenhuma chance, não é?
Mas Deus, como tem o textuário da nossa Bíblia, né? Lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. A condição é crer, é aceitar. O sacrifício foi feito, a porta está aberta. Aquilo que o homem não podia fazer, Deus fez. Não é? Não havia como ele voltar para Deus, porque o pecado, como está lá em 59 de Isaías 2, o que separa o homem do Senhor é o pecado. Não é? E nisso o homem se afastou e continua se afastando de Deus, não é? Mas ele está com a porta aberta, com os braços abertos para receber sua criatura. Daí a nossa missão de ir por todo mundo, pregar essas boas novas, o Evangelho, a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo. Mas é preciso que o homem creia. Nós estamos aí com a Beth Prades. Deus abençoe, querida, bem-vinda. E eu quero hoje entrar neste assunto, mas vamos ver uma palavra que o pastor Tiago, aquele meio-irmão de Jesus, muito usado por Deus, a carta de Tiago universal, ela é uma carta rica de ensinamentos, não é? Porque esse moço foi um dos que teve dificuldade de crer que o seu irmão era o Messias, mas depois que ele aceitou, tornou-se um pregoeiro desta verdade, não é? Como ele mesmo prega e fala. Mas eu quero pegar aqui e dar uma meditação, queridos, do capítulo 2 de Tiago, 14 a 26, onde ele fala de fé e de obras, não é? Então vamos lá. Tiago explica a relação entre fé e boas obras para a glória do Senhor. Amém? Vamos lá, Tiago 2, 14 a 26, ele diz assim, deixa eu abaixar aqui um pouco o volume. Vamos lá. De que adianta, meus queridos irmãos e irmãs, dizer que vocês têm fé, mas não demonstrarem isso por suas ações? Esse tipo de fé pode salvar alguém? Parece que há um confronto, não é, entre Tiago e Paulo, que diz que não vem das obras, a salvação não vem das obras. E eu vou mostrar a vocês que tanto Tiago como Paulo têm a mesma visão. Não é isso? Vamos continuar aqui. Eu continuo. Não demonstrar isso por suas ações, esse tipo de fé que não tem nada, ele pode salvar alguém? Vamos lá. Suponhamos que você veja um irmão ou irmã que não tem comida ou roupa e você diga adeus e tenha um bom dia, fique aquecido, coma bem, mas então você não dá a essa pessoa nenhuma comida ou roupa. De que adianta isso? Portanto, vocês veem que a fé por si só não é suficiente. Presta atenção e fica comigo que eu não vou deixar você com nenhuma dúvida que obra não salva ninguém. Vamos lá entender isso. E Tiago não está, vamos dizer assim, contradizendo o que Paulo ensinou, porque eles dois viviam como nós também no mesmo espírito, não é verdade? Júnior Domingo de França, bem-vindo, querido, Deus abençoa. Cleison Miranda, bem-vindo, Deus abençoa. Então, o que está acontecendo? Vamos lá. Vem que a fé por si só não é suficiente. É aquela fé falada. Eu tenho fé. Não adianta você que tem fé. Fé não é para ser dita, fé é para ser vivida e que possam, porque a fé, quando você realiza a obra, ela tem corpo visível, porque quando nós lemos, fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, é futura, e prova das coisas que se não vê. Você espera, mas você não vê. Então, mas eu preciso ver, não é verdade? Vamos lá. A menos que produza boas ações, ela está morta e inútil. Isso, Tiago, é bem contundente. Vamos lá. Agora alguém pode argumentar, alguma pessoa tem fé e outra tem boas ações.
Você vê uma pessoa que diz, eu tenho uma fé, meu irmão, mas você olha a vida dele, porque Jesus disse lá, quando ele fala no capítulo 5, 13 a 16, o que ele diz? Que os homens, 16, que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Então, queridos, tem que acontecer vida, não é você dizer que é, você tem que ser. Amém? Vamos continuar. Mas digo, como você pode mostrar sua fé se você não tem boas obras ou boas ações? Eu mostrarei a minha fé pelas minhas boas ações. Você diz que tem fé, pois acredita que há um Deus. Ótimo, até os demônios acreditam nisso e eles tremem de terror. Que tolice! Você não consegue ver que a fé sem boas obras, ela é inútil? Você não se lembra que nosso ancestral Abraão foi mostrado como justo diante de Deus por suas ações quando ele ofereceu seu filho Isaque no altar? Coisa séria, né? Porque Abraão era aquele homem, quantos anos ele esperou aquela bênção? Quando Deus chamou ele Ur dos Caldeus, ele tinha 75 anos. E quando Isaque nasceu, ele já tinha 100 anos, 25 anos, não é? A Sara tentou dar uma arrumadinha na coisa, né? Fez lá que Agar lhe desse o Ismael, que tornou-se um problema para a nação, imaginemos. Quando nós dizemos todas essas nações que são parentes, brigando, lutando por nada lá, né, no Oriente. Então a gente percebe que a ação de Sara, ela não foi benéfica, ela tem sido e continua sendo maléfica. Se Deus te prometeu que vai fazer, que ele espera nele. Não se apresse, nem tente ajudar Deus. Deus não precisa da ajuda de ninguém, né? Ele tem um tempo determinado para cada coisa. O que nós temos é que crer, esperar e saber que o nosso Deus é um Deus que fala e cumpre. Eu digo isso com convicção porque isso acontece cotidianamente na minha vida, não é isso? Porque quando a gente começa a falar muito sobre Deus, sobre a obra de Deus, sobre o que Ele fez, é glorioso, mas você também precisa mostrar que Ele não é um Deus só que fez, Ele é um Deus que faz e que continuará fazendo, como está em Hebreus 13:8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre, não muda, glória a Deus por isso, amém? Então vamos lá, você vê sua fé e suas ações trabalharem juntas, amém? Aí está, elas trabalham juntas, suas ações tornaram a sua fé completa, e assim aconteceu como dizem as Escrituras, Abraão creu em Deus e Deus o considerou justo por causa da sua fé. Se você prestar atenção, quando ele pega o Isaque, amarra o Isaque, levanta o cutelo, quando ele vai descer, Deus para ele, não, porque agora eu estou vendo que você é um crente mesmo. Não é brincadeira, mas Abraão foi pronto para obedecer, para cumprir a ordem de Deus. Porque às vezes Deus te dá uma ordem que você diz assim, mas será que é Deus mesmo? Ora, querido, você não deve fazer as coisas precipitadamente, nem porque alguém chegou, Deus mandou você fazer isso. Tá bom, meu irmão. Eu já tive orientações assim, pessoas chegar perto de mim e dizer, pastor, Deus está mandando o senhor fazer isso. Falei, amém, minha irmã. Pode deixar. O senhor não está acreditando? Eu disse, eu não estou acreditando nem desacreditando. Mas Deus me colocou como pastor e me deu nas mãos este livro que é a palavra dele. Tudo que você está me mandando eu fazer, ou está me orientando, está me dizendo que Deus fez, eu vou fazer. Mas eu vou pedir confirmação para o meu Deus. Porque a minha responsabilidade com Deus é muito grande, como de todo pastor e de todos que guiam. Você não pode só, mas o vaso teve essa visão, essa revelação. Deixa eu ver se tem base bíblica. Porque, queridos, o próprio Jesus, quando aqui esteve, se submeteu à palavra, convém que se cumpra a Escritura. Ele tinha o poder e tem de fazer tudo como quer, na hora que quer e da maneira que quer. Mas ele deixou a palavra escrita para nós. E quando o primeiro pastor da igreja, que é o nosso querido Pedro, o que ele disse lá no 4:11, que eu repito sempre, se alguém falar,
fale segundo a palavra de Deus. E se alguém administre segundo o dom que Deus dá, porque tudo que Deus faz está na palavra e é para a glória do Senhor. Amém, queridos? E sobretudo doutrinar, instruir a igreja, não é? Quando você vê Efésios 4:11, Deus colocou líderes na igreja para que ela não seja dirigida por ventos de doutrinas. Há tantas doutrinas, não pode isso, não pode aquilo. Um dia a irmã chegou, Deus está mandando o senhor usar uma camisa fina por debaixo da roupa. Eu falei, amém, minha irmã. Amém, eu vou orar a Deus. Que história é essa? O pastor sendo doutrinado, peraí, tá bom. Tem base na Bíblia? Tudo bem que você me deu um conselho, eu vou orar a Deus. Agora, você querer dirigir o pastor, dirigir a igreja, ele colocou você, colega, para ser o pastor da tua igreja. Você tem que estar nos pés do Senhor e comendo este livro como Ezequiel, come este rolo, dê de comer as tuas entranhas, depois vai falar ao meu povo. Nós precisamos de estar atentos a isso, não que vamos nos fechar. Eu sou um homem que gosto de dizer que os dons espirituais são ornamento da igreja, mas está lá a profecia: edificar, exortar e consolar, em nenhum momento desdoutrinar. Por que não? Porque Deus unge o pastor, unge os obreiros, líderes das igrejas, para que estes homens das mãos de Deus façam a obra dele. E a igreja que está pautada nas escrituras, ela está firmada na verdade, não será abalada. Amém, queridos? Deixa eu cumprimentar aqui, está aí o nosso irmão Cosmo Ramos de Oliveira, nosso superintendente. Um abraço, querido, bem-vindo. Está aqui Marisa Xavier, bem-vinda. José Cláudio, bem-vindos. Todos bem-vindos. Um abraço do pastor Gênesis, da nossa escola também. Deus abençoe. Então, está aí, queridos. Mas vamos lá, né? Então, Abraão, aquele homem experiente, que foi chamado amigo de Deus, não é brincadeira, não é? Deus mandá-lo ir lá e oferecer o filho em holocausto. Abraão tinha N motivo para dizer, essa palavra não é de Deus. Eu já tive momentos que recebi ordem de Deus que ele disse assim, não pode ser. Mas quando Deus me confirmou, eu fui obedecer e sempre fui bem sucedido. Você quer ser bem sucedido no reino de Deus? Busque a direção de Deus e não deixe de ler este livro sagrado. É meu livro de todas as manhãs. Meditar, ler, orar, buscar, porque você precisa de ter o seu reservatório cheio, ungido pelo Espírito Santo, para quando você abrir a sua boca, Deus falar ao povo dele. E o povo de Deus está buscando alimento, não é? É isso aí, amém, querido? Mas vamos ver Abraão, né? Portanto, vocês veem que somos mostrados como justos diante de Deus pelo que fazemos, não apenas pelo que falamos. Não adianta você falar, não é? Porque as nossas obras, os nossos feitos têm que acompanhar a nossa pregação. Você prega amor, você ama. Você prega perdão, você perdoa. Você prega santidade, você vive em santidade. Porque Deus não compactua com as coisas erradas. Então nós precisamos de estar na presença do nosso Deus. Mas deixa eu continuar, né? Raabe, a prostituta, é outro exemplo. Ela foi mostrada como justa diante de Deus por suas ações, quando escondeu aqueles mensageiros e os enviou em segurança por um caminho diferente. Que coisa, né? Uma mulher de vida irregular. Por isso que eu digo, Deus não está olhando para o seu estado, está olhando para o teu coração e para o teu propósito. Porque se você está com o propósito de servir a Deus, Ele vai te ajudar a sair de todos os laços e de todas as coisas erradas da tua vida. Amém, queridos? Assim como o corpo está morto sem respiração, também a fé está morta sem boas obras. Obras, segundo os padrões judaicos, eram o quão bem você seguia as leis, que são os mandamentos, mais alianças de Deus com os judeus. E se você realizava os rituais corretos, e quando quebrava essas leis. Mas Tiago destaca as ações como coisas que demonstram externamente
a mudança que foi feita internamente. Aleluia! Se você foi transformado, a sua vida foi transformada também. Você é uma nova criatura. 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, aleluia, nova criatura é. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Amém, querido? Mas isso não muda a justificação, não é? O pecador justificado recebe o direito à vida eterna, pois são herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Está lá em Romanos 8:7. Vamos lá, o meio da justificação. A justificação é concedida pela graça e recebida pela fé. Aleluia, não é? A justificação é pela graça. Todos os favores de Deus, tudo que Ele fez, só Ele podia fazer, porque o homem por si, ou pela sua justiça, ou pelo seu esforço, não poderia nem a si mesmo se justificar. Por isso que Deus trouxe a este mundo o seu Filho imaculado, nasceu por obra e graça do Espírito Santo, era um Deus feito homem, né? Aos 12 anos você já vai encontrar Jesus. Ele ainda não podia, vamos dizer, ser um rabino, ser um mestre, mas ele visitou aqueles mestres, os rabinos, começou a conversar com eles e deixou eles maravilhados, porque viram um menino de 12 anos com uma sabedoria que não era natural, ficaram encantados. Mas depois nós vemos que a Bíblia recolhe e só vai trazer o Senhor de volta já com seus 30 e poucos anos, quando então ele começa o seu ministério. Louvado seja o nome do Senhor. Diácono Dilson Fernandes, sempre presente, bem-vindo, querido. Vamos lá. Logo, a fé não é a base, mas o meio da justificação. Quando o apóstolo escreve que a fé de Abraão foi imputada como justiça, está lá em Romanos 4:3, citando Gênesis 15:6, ele simplesmente está dizendo que o homem é justificado pela fé, independentemente de suas obras. Quer dizer, não é a obra que salva, é a fé. Mas a obra mostra que ele tem fé. Você não adianta dizer que tem, você tem que mostrar. Não é isso? Há coisas que você falar não é bastante. Nesse ponto, alguns estudiosos também alegam haver uma tensão entre Paulo e Tiago, né? Tá lá. E por isso porque Tiago escreveu então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Porém, não há desacordo nenhum entre Paulo e Tiago. Certamente Tiago não ensinou uma justificação mediante a combinação entre fé e obras. O que Tiago está dizendo nesse texto é que as boas obras servem como evidência de que a fé de uma pessoa é genuína, não é? Porque você diz que tem, mas o que você tem feito? Jesus diz: pelos frutos conhecereis as árvores. Pode uma árvore má dar fruto bom ou o inverso? Então está aí. A verdadeira fé necessariamente é acompanhada de alguma evidência exterior, isto é, as boas obras. Se essa evidência não ocorrer, então não há fé genuína e, consequentemente, não há justificação. Há muitas pessoas que dizem assim: eu já fui justificado, Jesus já me salvou, eu não perco a salvação, mas vai viver uma vida mundana, fora das instruções bíblicas, não é? Está perdido, meu querido, porque a grande verdade é como está aqui em Romanos, não é? No capítulo 6, quando eu leio Romanos capítulo 6, nós vemos Paulo dando uma instrução preciosa à igreja de Roma. Olha o que diz Romanos 6, ele diz assim, olha só, o que ele diz? Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum.
nós que estamos mortos para o pecado, olha aí, não é? Como viveremos ainda neles? Aí é que está. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos para a glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. É sério esse livro de Romanos. Olha só o 5. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso homem velho, com ele crucificado está, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se você está justificado, você foi justificado e de repente agora volta às práticas antigas ou continua vivendo uma vida de vícios? Porque se é uma coisa que Deus faz nas nossas vidas, queridos, é nos livrar dos vícios. Eu tinha vícios, não é? Aos 16 anos a minha bebida era cachaça com Coca-Cola, chamada Cuba Libre. Vivia assim nos jogos, no meio das prostitutas, a minha vida era assim. 16 anos, cheio de marcas, de doenças. Eu louvo a Deus que aos 16 anos, glória a Deus, tive um encontro com Jesus, nasci de novo. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. A única coisa foi que a minha mãe, Dona Eunice, que já está na glória com o Senhor, né, disse uma coisa para mim: você agora é crente, pede o pastor para te ungir, está com esse corpo cheio de marcas da tua vida, com mulheres aí, cheio de corpo, furunco, coisa assim. Ela falou aquilo para mim, eu cheguei, meu pastor se chamava Cristino Alves e Martins, na Chatuba. Eu falei: pastor Cristino, eu era um homem do pecado, eu era um homem assim e assim, mas agora eu sou uma nova criatura, e eu ainda tenho essas marcas. Eu queria que o Senhor me ungisse, para que Deus tire essas marcas do meu corpo. Estou falando para você que está me assistindo, diante do Deus a quem vou prestar conta quando Ele me chamar. Eu disse isso para o meu pastor, ele me ungiu num domingo, no outro domingo não tinha mais marca nenhuma, glória a Deus. E essas doenças venéreas, elas estão transmitidas à posteridade. Meus filhos, meus netos, meus bisnetos nasceram e estão todos sadios e abençoados, porque se alguém está em Cristo, nova criatura é. Você foi justificado, você é uma nova criatura, você agora tem que viver para Deus. A vida antiga morreu, agora nasceu uma nova criatura. Louvado é o nome do Senhor. A verdadeira fé necessariamente é acompanhada de alguma evidência exterior, isto é, as boas obras. Se essa evidência não ocorrer, então não há fé genuína e, consequentemente, não há justificação. Glória a Deus! A justificação não ocorre por meio de uma mera profissão de fé, mas pela existência de uma fé verdadeira. Aleluia e glória a Deus! A justificação é pela fé, somente pela fé, mas essa fé nunca está sozinha. Aleluia! É disto que Tiago fala. O apóstolo resume a importância fundamental da justificação pela fé e seu resultado na vida do crente, com as seguintes palavras: portanto, agora não há nenhuma condenação para os que estão, aleluia, em Cristo Jesus. Ele ainda completa questionando: quem poderá fazer alguma acusação sobre os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Romanos 8:1 e 33. A justificação do pecador, 1 Coríntios 6:11. Agora eu vou usar uma palavra do nosso professor Antônio Gilberto. Deixa eu ver a hora, opa, ainda tem bastante tempo. E é o que alguns de vós têm sido. Agora é Paulo falando de quem éramos e que tem que haver mudança, olha só.
é o que algum de vós tem sido, mas haveis sido lavados, olha só, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados, em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. O nosso termo justificação vem de duas palavras latinas, justus facere, tornar justo biblicamente, justificar é Deus, declarar alguém justo segundo o seu conceito de justiça. Oh, aleluia! A justificação é um ato soberano de Deus, pelo qual Ele, por causa da nossa fé evangélica, depositada em Jesus Cristo, nos declara justos no sentido bíblico, isto é, como se nunca tivéssemos pecado, isentos de qualquer culpa diante de Deus. Olha que coisa linda e maravilhosa. Glória a Deus. José Correia, bem-vindo, querido. Então é isso, você entrou para a família de Deus, agora é herdeiro. Que coisa linda, queridos, a morte de um justo. Diz que preciosa é aos olhos do Senhor a morte de um justo. Eu digo assim, o crente não morre, o crente é transferido, sai do tempo e entra na eternidade com Deus. Imaginou? Quando nós lemos lá Lucas 16, era o rico e Lázaro, né? Eu tive uns senhores trabalhando na minha casa, falei vocês e tal, aí contei para ele a história, não é, de Lázaro. Um morre e vai para o inferno, era rico, não tinha tempo para Deus, nunca valorizava as coisas de Deus, morreu, foi para o inferno, porque a grande verdade é que ninguém morre e desaparece, a nossa existência não termina na morte, o nosso no tempo termina na morte, mas nós vamos continuar na eternidade, se com Deus, como aconteceu Lázaro, os anjos vieram e levaram Lázaro para o seio de Abraão, ali representando a ascensão do homem aos céus. É aquilo que Paulo disse lá em Filipenses 1, 21 a 23, quando ele fala: o viver para mim é Cristo, e morrer é lucro. Porque ele disse lucro? Lucro é o resultado do nosso trabalho, não é? E Jesus disse: o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. Não é segundo a sua fé, é segundo as suas obras, porque a sua fé te salvou e as suas obras confirmou que você é um salvo. Glória a Deus. Então está aí, queridos, a nossa justificação. Deus nos declara justos conforme o seu conceito de justificação, não segundo o conceito humano. A justificação do pecador, efetuada por Deus, não é um processo como a santificação subjetiva do crente, mas um ato. Antes de esboçarmos a grandiosa doutrina da justificação, vejamos primeiramente algo sobre a justiça segundo a Bíblia. Isso em relação ao pecado e ao pecador. O livro da Bíblia altamente rico desse assunto é Romanos. Vejamos alguns termos que expressam princípios dessa justificação. Justiça de Deus, Romanos 1,17, 3,21 e 10,3. É o tipo de justiça que Deus proveu para justificar e salvar o pecador, e que este, depois de salvo, mantenha comunhão com Ele. Veja que é muito importante a comunhão. Eu gosto muito daquele hino: Deus não quer religiosidade, Ele quer intimidade, Ele quer comunhão. É você crer no Deus de hoje, é você abrir a Bíblia, falar para as pessoas, porque você tem uma experiência com esse Deus de hoje. Obviamente que, ora, você não tem experiência com Deus, precisa ter, porque Deus, Ele é Deus de ontem, com certeza. Você lê as histórias bíblicas, o que Deus fez através dos apóstolos, dos profetas, não é? Foi coisa gloriosa. Mas e o que Deus tem feito através de nós hoje? Não é isso? Para que você possa, junto com a sua pregação, contar suas experiências. Você tem visto Deus? Ontem eu estava numa reunião, está aí, deixa eu ver, Paulo Leal Miranda. Oh Deus, saudade de você, rapaz. Como é que está você? Eita Deus. Glória a Deus. Débora, eu fico até arrepiado de ver esses apóstolos, esses homens de Deus
aqui comigo. Um abraço, queridos. Débora, que saudade. Deus abençoe vocês. Fico até arrepiado. Mas é isso, queridos, o Deus de hoje. Eu tenho visto, ontem eu estava na reunião, um jovem que nós levamos lá para Pernambuco, Santa Cruz do Capibaribe, novinho, ele e o pai. Estão fazendo um trabalho lá em Santa Cruz do Capibaribe, em diversas cidades. O menino ontem pegou a Bíblia, começou a pregar. Eu falei, meu Deus, sacudiu a igreja do Bíria. Louvado é o nome do Senhor. Porque, queridos, é o que um pastor disse. Hoje as pessoas abrem e tem muita informação, mas pouca revelação. Aleluia! Tenha informação, precisamos de informação. Mas e a revelação da presença de Deus gloriosa? Aquele Deus que fala, aquele Deus que é presente, aquele Deus que cura, aleluia, é um Deus de hoje. Eu tenho visto esse Deus levantar paralítico, levantar pessoas que já estão com o pé na sepultura, levar sadio para a igreja. Nós temos visto, não sou eu, somos nós, irmãos. Estes sinais seguirão aos que creem. Você crê, Deus vai mostrar a você que Ele é o Deus de hoje e será o Deus de sempre. O mundo tem sede de um Deus de hoje. Informações, tem pregadores que têm informações preciosíssimas, mas o povo de Deus que é revelação, né? Eu não estou dizendo revelação, que eu quero dizer revelação é Deus te usar na Bíblia, mas mostrar que Ele está presente. Ontem aquele menino sacudiu a igreja do Bíria. É uma mensagem que eu vou dizer para vocês. Às vezes eu penso, irmão, vamos cumprir o horário da igreja, vamos lá. Mas quando Deus está dirigindo um trabalho, usando o seu instrumento, não tem quem olhe para o relógio. A gente fica, que eu quero é mais. Aí eu vou me lembrar, companheiros que estão comigo aí, uma vez aí, já se vão longos anos, eu tinha um culto em São Miguel Paulista, que eu começava de manhã e terminava às 18 horas. Mas eu não conseguia terminar esse curso às 18 horas, passava, acabava sendo 19. Entrei um dia na igreja e disse assim, hoje esse culto vai terminar às 18 horas. Estou falando diante de Deus para vocês, e muita gente que está me assistindo aí participaram disso. Era um domingo e o culto ia bem, mas quando chegou 18 horas, Deus tomou um vaso, chegou no púlpito e disse para mim, terminou o seu culto, agora eu vou começar o meu. Irmãos, quando aquele vaso saiu, eu fiquei assim meio preocupado. Lá uma irmã começou a ser visitada pelo Espírito Santo. Para você ter uma pequena ideia, deu meia-noite, olha bem, meia-noite. E eu naquele tempo reunia o grupo de São Miguel todo na sede. Hoje não tenho mais condições, hoje está distribuído em 10 templos só aqui em São Paulo, fora dos outros estados. Mas o que eu estou dizendo para vocês é isso. Eu mandava, queridos, o povo embora. Nós não vamos não, meu Deus. Não, o culto não pode ter hora de terminar. Obviamente que nós temos regras, mas tem hora que Deus vem e quebra essas regras, porque Ele é Senhor. Amém, queridos? E o que o povo está com sede de Deus, mas do Deus vivo, aleluia, Deus presente, Deus que fala e Deus que faz, glória a Deus. Então, queridos, vamos buscar esta graça para que as pessoas sejam alimentadas, como está no Salmo 42, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Aleluia, glória a Deus. Desculpe aí que essa idade de minha de quase 80 anos, às vezes me deixa assim um pouco balançado, mas não tem jeito não, queridos. Vamos lá, glória a Deus. Então está aí, não é? Tal justiça não decorre de fé em Cristo, como veremos no desdobramento deste assunto. Noutras palavras, não é? Esta justiça de Deus é Cristo, mesmo feito justiça de Deus por nós. Está lá em 1 Coríntios 1:30, 2 Coríntios 5:21 e Filipenses 3:9. O Evangelho revela, oh meu Deus, eu ainda tenho. O Evangelho revela e provê essa justiça de Deus em contraste com a lei, que exigia a justiça do homem para com Deus. Este
é o monumental tema da Epístola aos Romanos, como o homem pode ser justo para com Deus. E graças a Deus, no mesmo livro temos a resposta cabal. Antes da morte vicária, redentora de Jesus, a justiça de Deus requeria a condenação do pecador. Após a morte vicária de Jesus, como Cordeiro de Deus, a justiça de Deus assegura a justificação do pecador penitente. Justificado é o veredito divino para todo pecador que aceita Jesus como seu Salvador. Aleluia! Respondida esta por Deus a pergunta de Jó, que durante milênio da história ficou sem resposta, está lá em Jó 9:2. Como se justificaria o homem diante de Deus? Não havia como, né? Oh, meu Pai, aí estão meus queridos. Ai, qualquer hora vou estar contigo para te abraçar. Paulo Leal Miranda, traga a tua esposa querida também. Venha sim, São Miguel está aqui, e aqui na minha casa eu tenho um lugar para hospedar você, vou fazer isso com muita alegria, viu? Aleluia! Aí está Eva Nusa Queiroz, bem-vinda, querida, glória mesmo. Rita Domingo, bem-vinda. Gildete de Eudalice, que saudade de vocês, esse povo meu de longos anos. Estou nessa obra há 62 anos, né? Desde 1963, desde 1962, não é? Pastoreando há 54 anos. Aqui em São Miguel, vou fazer 39 anos aqui. Louvado Deus, Senhor. Outro dia perguntou, essa igreja não vai te jubilar, não? Falei, quem vai me jubilar é Deus. Eu estou aqui pela misericórdia do Pai, mas Deus tem levantado uma gama de pastores, não é? Competentes, e às vezes fico olhando esses homens. Pô, esse menino que eu vi pregando ontem, botei esse menino, uma criança lá com o nosso pastor José Martins Filho, estava lá um menininho, onde chegou, me deixou maravilhado com a sua mensagem, né? E o José Martins já virou cidadão da cidade, reconhecido lá pela Câmara de Vereadores da cidade de Santa Cruz do Capibaribe. Ele mandou até cerimônia, fiquei muito alegre, e se estendeu, não é? Em Pernambuco, está estendendo a igreja lá para diversas cidades. Irmãos, a glória do Senhor. Eu chego nessas obras, como na Bahia, cheguei na Bahia, estava lá o pastor, nosso pastor, a memória às vezes, pastor lá da igreja de Rafael Jambeiro, nosso pastor Ataíde Dias Bastos, irmã Ceci, estive com eles lá, eles brigaram comigo, o senhor levou 15 anos para voltar aqui. Falei, meu irmão, mas fui, fiquei lá com ele umas 2 semanas, foi muita glória, não é? Mas fico alegre de ver, ele também estendeu a igreja pela Bahia, para as cidades. Eu fico glorificando a Deus, mas nunca vou dizer quem eu? Coitado, eu digo assim, acho que eu botei um cisco aqui nessa obra, porque o Espírito Santo é que faz a obra, não é homem não, né? Eu tenho colegas que pastoreiam 140 mil igrejas, eu oro por ele, falei, misericórdia, é muita gente, não é? Não é fácil, queridos, não é fácil, não é? Mas louvado seja o nome do Senhor, porque o Senhor faz. Ele disse isso, né? Está lá no 14:12 de João, não é? Aquele que crê em mim fará as obras que eu faço, fará maiores do que essa, porque eu vou para o Pai. Eu me lembro que João Ripalhari pegou esse texto e falou, não compreendo isso aqui, como é que nós vamos fazer a obra maior do que o Senhor? Mas depois ele mesmo, pela graça que Deus tem dado a ele, disse assim, agora é que eu entendi, é que a obra quem faz é Ele. É como está lá em Filipenses 2:13, o querer, o efetuar em vocês é Deus que faz, segundo a sua boa vontade. Então o homem que se gloriar e dizer esse eu está repreendido, né? Vamos dizer nós, Deus e nós como seu cooperador. Louvado é o nome do Senhor, meu Pai. A hora está indo embora, né? Mas vamos lá, queridos. Então a pergunta de Jó, de milênios, foi respondida, não é isso? Agora, na época da graça, Deus, a pergunta é invertida. Quem intentará acusação, aleluia, contra os escolhidos de Deus?
É Deus quem justifica, está em Romanos 8:33. Justiça é excelência moral no homem interior, no caráter, retidão e excelência moral externa na conduta da vida. Querido, a tua vida, os teus negócios, o teu ser tem que estar falando mais alto do que as tuas palavras. Me lembro de uma pessoa que trabalhava numa indústria com muita gente e pregava o evangelho. Um dia um cidadão chegou perto dele e disse: amigo, a sua vida, os seus atos falam mais alto do que a sua pregação. Sua vida não é nem de crente, não é? Então não adianta você dizer que é crente, você tem que ser. A sua vida, o seu testemunho tem que mostrar que você nasceu de novo, porque Jesus foi contundente. Olha o que ele disse para o seu Nicodemos. Nicodemo, mestre, tu és vindo de Deus, ninguém faz a obra que tu faz se Deus não for com ele. Está lá em João 3,3. Jesus olhou para ele e disse assim: se você não nascer de novo, você não vai ver o reino de Deus. Ele disse: nascer para ver. Mas não para aí, depois de algumas explicações, no versículo: se você não nascer da água, olha aqui a água, não nascer da água e não nascer do Espírito, você não vai entrar. Você pode ver e não entrar, porque para ver você vê porque nasceu de novo, e entrar você tem que ser uma nova criatura. Aleluia! Então vamos lá, para não parar, que já está na hora de eu parar. Justiça da fé, Romanos 3, 22 e 5:1. A justiça da fé requer somente fé em Deus, demonstrada no arrependimento, na confissão dos pecados e na rendição incondicional a Deus, o qual, mediante o Espírito Santo, imputa ao homem a justiça de Cristo. Está lá em 1 Coríntios 1:30 e 2 Coríntios 5:21. E liberta o homem da lei do pecado, Romanos 8:2. Não se trata de libertar do pecado, mas da lei do pecado. A justiça da fé, está em Romanos 10:5, Deuteronômio 6:25, Ezequiel 20:11. A lei demandava a obediência perfeita do homem a Deus. Ninguém pôde jamais assim fazer, e o mundo todo ficou sob condenação. Não é fácil, né, irmãos? Já imaginaram como é que situação que o ser humano vivia e estava? Não havia esperança, mas Deus olhou e amou e disse: vai, meu filho, paga o preço, porque eu preciso ganhar a minha criatura. E como fazê-lo? Através de Jesus, o Deus feito homem. Amém, queridos? Eu vou parar aqui, mas como disse, continuo dizendo, eu continuo, se Deus quiser e Ele quer, no próximo domingo. Amém? Vou chamar o louvor do encerramento. Abra agora o seu cantor no 137 do cantor cristão e vamos adorar o Senhor com este louvor. 137 do cantor cristão. Amém? Um abraço a você que ficou comigo. Vamos louvar? Enquanto ao Salvador teu livro ler, meus olhos Vem abrir, pois quero ver. Dá-me a letra ler a ti, Senhor. Eu venho a ti, Jesus, meu Redentor. À beira da margem, Jesus, partiste o pão, satisfazendo ali a multidão. Dá-me o pão, és tu, vem, pois assim satisfazer, Senhor, a mim. amém. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos já encerrando a nossa aula. Quero agradecer você que está comigo. Rita Domingo, Gildete, eu já falei, não é? Deixa eu ver aqui mais alguém.
Evanusa Queiroz, falei também. Débora, já falei. Débora, querida, vamos nos encontrar na Assembleia Geral, querida, tá bom? Um abraço do pastor Efraim, essa minha família aí, esse povo conquistou meu coração. Uma igreja poderosa, que tem lá em Guapimirim, muita glória, que eu passei lá uns dias com eles, foi muita glória. Amém, querido? Nós estamos encerrando e agora gostaria de conhecer os nossos aniversariantes. Você fez aniversário essa semana? Parabéns, Deus te abençoe, multiplique essa data por muitos e muitos anos, amém? E vamos então citar o versículo do aniversariante, que é o Salmo 90, versículo 12. Vamos dizer juntos? Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Deus te abençoe, Deus te guarde e não esqueça que o Senhor te dê sabedoria cada dia, porque hoje estamos aqui, amanhã pertence ao Pai Celeste. Amém? Muito obrigado pela sua atenção, por estar comigo, pastor Paulo Leal Miranda. Conheci ele muito jovem, na igreja de Bom Sucesso, depois cresceu, né? Hoje ele é um apóstolo e um ministério aí, não é? Não conheço o trabalho dele, mas eu sei que não é pequeno. Que Deus te abençoe, porque é um menino muito usado por Deus. Sempre admirei o seu trabalho, porque são moços jovens que nós vimos nascer no reino, crescer e estar trabalhando para Deus. Isso é muito importante. Deus abençoe você e todos os irmãos e irmãs que estão comigo aí. Amém? Nós estamos já encerrando. Quero te convidar para o Clamor do Meio-Dia. Estaremos com o Clamor do Meio-Dia como pastor. À noite, às 18 horas, nós estaremos com o Clamor das 18 horas com as nossas irmãs, mas eu também transmito o culto da nossa sede, não é? Eu transmito este culto a partir das 18 horas, não é? Agora, não esqueça do culto presencial, né? O culto online é para aquelas pessoas que estão com dificuldade de locomoção. Então, uma vez eu quis parar este culto e Deus disse para mim, não pare, você não sabe aonde que eu penetro com esse trabalho. Naquele dia eu vi Deus descer para falar comigo, porque eu estava no coração e Deus usou o nosso missionário Renato Esquilentes, lá do Paraná. Ele fazia o Clamor do Meio-Dia inteiro. Ele perguntou, pastor Gênesis, o senhor está aí? Eu falei, estou, meu irmão. Ele baixou a cabeça, não pare. É como se ele entrasse no meu coração. No meu coração só quem entra é Deus e eu. É você que conhece os teus pensamentos e Deus, não é? E falou que estava no meu coração. Eu vi Deus, falou que não pare. Depois eu fui ver a dimensão do trabalho, o que a gente faz no médio, depois é que a gente vai perceber o alcance do que Deus não é Deus. Porque é Deus que faz tudo em todos, por Ele, para Ele, são todas as coisas, graças a Deus. Por isso erramos muito como homens, nosso Deus nunca erra, não é? E depois eu comecei a ver Itália, Estados Unidos, outros países que acompanhavam o nosso trabalho. Eu fiz um culto na casa de uma irmã, tinha assim umas 10 pessoas, e ali Deus desceu de uma maneira tremenda, não é? Depois eu fui olhar as visualizações, passava de 1.200, falei, meu Deus, um culto numa residência, fiquei maravilhado, falei, é isso mesmo, trabalhemos para o Senhor, a palavra de Deus não volta vazia. Às vezes você acha que, mas será? Não pense no será, faça a obra. A Bíblia diz que tiver as mãos para fazer, faz conforme as tuas forças. Eu não tenho a capacidade de muitos dos companheiros, mas eu tenho um Deus que fala, que faz, que realiza, toda a glória, pois a Ele. Amém, queridos? Então, muito obrigado pela sua presença, não é? Logo mais, os nossos templos de São Paulo e de outros estados estarão recebendo vocês dos cultos. Alguns dos nossos templos não abrirão à noite, porque vão ministrar a ceia pela manhã, que já estão ministrando, né? Mas uma grande parte, com a nossa sede, o trabalho será normalmente à noite, é ceia também, vamos assentar à mesa com Jesus, lembrar da sua morte. Essa foi a ordem dele, está em 1 Coríntios 11, 26. Todas as vezes comer este pão e beber este cálice, anunciai a morte do Senhor até que Ele venha, não é, queridos? Então, Deus abençoe a todos, um fim de semana, um restante de semana abençoado e uma nova semana
também abençoada pelo Senhor, que esse pastor deseja. Agora eu vou orar encerrando, e Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém? Pai Celeste, obrigado pelos momentos que passamos aqui meditando na Tua Palavra com os Teus filhos. Abençoe todos eles, Pai. Se alguém colocou um pedido de oração por qualquer motivo, eu quero agora te apresentar e pedir a Tua intervenção, que a Tua mão poderosa possa socorrer esta vida onde estiver, ajudando a vencer suas provas, suas lutas. Eu entrego em Tuas mãos. Também eu oro pelos aniversariantes desta semana. Abençoe grandemente suas vidas e que eles continuem na Tua presença, Pai. Eu oro, entrego nas Tuas mãos os companheiros que me honraram com suas presenças. Sê com eles, abençoa eles, fortalece eles e continue usando para a Tua glória. Obrigado, Pai. Prepara-nos para logo mais estar na Tua casa. Sê conosco a oração que Te fazemos. Em nome de Jesus, para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. A graça do Senhor Jesus e o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja convosco, amados, e com todo o povo de Deus que está na terra. Amém e amém.